Boa noite! Como ainda nós temos mais uma terça-feira, então, se você quer testemunhar, nós queremos ouvir o seu testemunho. Nós estamos falando sobre Ezequias. E eu prometi para vocês hoje que eu falaria sobre a carta de Ezequias. Carta que Senaqueribe escreveu para Ezequias e que foi uma afronta, né? Foi uma afronta e que Ezequias vai e leva a carta para o templo. Então, eu prometi que hoje eu iria falar sobre essa carta. Afinal de contas, é essa carta aqui que nós... Cadê? É essa carta aqui que nós mostramos. Aqui estão as nossas causas impossíveis. Alguém disse que isso aqui é impossível, mas para Deus não há impossível. Então, você escreve aqui, ó, impossível. Ó, disse isso, disse aquilo, impossível. Por exemplo, semana passada eu tinha, está aqui no meu papel, está escrito assim, tal assunto, uma solução. A solução ele me deu. Agora é só trilhar que a solução vai se resolver em nome de Jesus. Então, como o pastor prometeu que ia falar sobre a carta de Ezequias, que Ezequias mostra no templo, né, para Deus, eu vou pedir a permissão de vocês de não pregar sobre isso hoje. Afinal de contas, pastor é gente, né? Nem tudo que o pastor fala, né, ele cumpre, né? Ele é gente como você, entendeu? Então ele pode falhar também. Por quê? Eu quero explorar um assunto. Que vozes você ouve? Quais são as vozes que você ouve? Isso é muito importante. O que é que você escuta? O que é que impulsiona a sua vida, direciona a sua vida? Que palavra é essa? Uma palavra sim, uma palavra assado? Quem? Né? Quem? Quem você ouve? Quando você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia ela tem histórias importantes, interessantes, e tem muito a ver com quem escuta. Né? Então, por exemplo, Davi estava em Ziglag. Né? Ziglag foi... Davi saiu com seus homens, foi para a guerra, para lutar, e quando volta, encontra a cidade de Ziglag toda dizimada. Roubaram todas as mulheres, todas as crianças, todos os empregados, roubaram todo o gado, roubaram tudo que eles tinham. Os homens estavam cansados, porque havia vários dias que eles estavam lutando e estavam caminhando, e as distâncias eram enormes. Quando eles chegaram em Ziglag, eles começaram a chorar, até não poder mais, até não sair mais lágrimas, de tanto desespero e cansaço. E aí eles olham para Davi e dizem que a culpa é de Davi. Né? Afinal de contas, nós sempre queremos achar um culpado, sim ou não? Sim ou não? Às vezes até o pastor que é o culpado. Né? O culpado, ele é culpado. Davi era o culpado. Aí quiseram apedrejar Davi. O que Davi faz? Davi chama o sacerdote, com a túnica, com a estola sacerdotal, e vai fazer uma oração. Para mim, isso é fantástico. Por quê? Porque Davi não se deixou levar pela emoção, pela raiva. Espera aí, que história é essa? Quantas vezes eu já salvei a vida de vocês? Vocês estão aqui por minha causa. Nós estamos aqui vivos por minha causa. Então, por que... Não, ele não fez nada, ele não reagiu. O que ele fez? Ele buscou a Deus. Botou a estola sacerdotal e fez 2 perguntas para Deus, e Deus respondeu 3. Deus deu 3 respostas para ele. Isso foi incrível para mim. Por quê? Porque ele falou assim, eu quero ouvir uma voz que é mais importante, eu quero ouvir a voz que é mais importante para mim, que é a voz de Deus. Porque senão ele ficaria, escuta um, escuta outro, escuta um, escuta outro. Não, Davi está certo, não, Davi está errado, não, Davi isso, Davi aquilo. Ele ia ficar perdido e o pior é o seguinte, que a situação de guerra era a seguinte, os povos se juntavam, várias tribos, né? Se não me engano, eram os ismaelitas,
esqueci que tribo, amalequitas, se não me engano. Eles eram várias tribos, eles iam, pegavam tudo, gado, ferramentas, mulheres, crianças, e voltavam para a sua terra, e ali eles se espalhavam. Piorou ainda, como é que você vai encontrar alguém? A situação era complicadíssima. Mas Davi pergunta para Deus, o Senhor vai me entregar meus inimigos em minhas mãos? Sim. Posso me levantar agora? Sim, vai agora, que eu vou te dar todos eles nas suas mãos. Que voz que você ouve? Você ouve Porque nós temos vários inimigos, né? Temos o inimigo maior de nossas almas, que passa a noite e dia lutando contra a gente. Não é não? Sim ou não? E tem outro inimigo que somos nós. Que são aquelas... Deixamos que os pensamentos venham à nossa mente. As dúvidas venham à nossa mente. As contradições venham à nossa mente. Então, o tempo todo nós estamos lutando contra vozes. Que voz que você escuta? Adão e Eva escutaram uma voz errada. Adão e Eva escutaram, em vez de escutar a voz de Deus, eles escutaram a voz da serpente que disse assim, poxa, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser tão poderosos quanto Deus. Vocês vão ter tanto conhecimento quanto Ele. Eu acho que eles escutaram essa voz. Judas escutou a promessa de que ele iria ficar rico. Que voz que você está escutando? Agora, você está no meio de um grande problema, você está no meio de um grande desafio, você está no meio de uma situação completamente contrária. Que voz você está ouvindo? Porque agora que nós estamos aqui na igreja, está ótimo, maravilha, né? Legal, bacana, não? Louvor maravilhoso e tal. Vocês estão ouvindo a voz de Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, está sendo, né, gostoso. Mas e quando você estiver dentro do problema? Quando você acordar de manhã, quando você abrir o olho, e tem que resolver. E agora? Como é que faz? Que voz você vai ouvir? Que voz você ouve? E agora, deixa eu contar uma para você. Tudo é uma guerra na mente. A guerra na mente é muito forte, porque ela é o tempo todo, é 24 horas. Eu me lembro que, algumas vezes na minha vida, eu fui extremamente magoado. Não vou tirar a camisa aqui não, porque fica feio, mas eu tenho umas marcas aqui nas minhas costas, cicatrizes imensas nas minhas costas aqui. Mas assim, o tempo todo você fica pensando naquilo. Eu já me peguei falando sozinho no carro, brigando com a pessoa. Quem aqui já fez isso? E eu parei com isso, mas nem precisei tomar Rivotril, entendeu? Nem precisou. Assim, por quê? Porque a mágoa era tanta, que você só pensava naquilo. Que voz que você escuta? A pior voz que você escuta é a sua voz. É a voz do desespero, a voz da frustração, é a voz do fracasso, é a voz da tristeza, é a voz do ódio. É a voz que você está tentando, como é que se diz, compensar alguma coisa do passado. Quando eu vejo esse capítulo aqui, Isaías 36, tá bom, Jaime? Isaías 36, verso de número 11, 13. O capítulo 36, 37, se não me engano, é um capítulo, são 2 capítulos, que são só de conversas, só de briga, só de ameaças. Então diz assim, verso de número 11, então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. O que é isso? O administrador de Senaqueribe chega nos portões de Jerusalém e começa a fazer ameaças em hebraico.
Por quê? Para que o povo entendesse. Isso é muito forte. Por quê? Porque, deixa eu falar uma coisa assim, os teus inimigos te conhecem. Os teus inimigos te conhecem. Eles sabem aonde é o teu ponto fraco. Quando eu lutava judô, a gente ficava falando assim, ó, a gente ia lutar contra outra equipe, né? Aí o cara falava assim, ó, sabe aquele Rodolfo, aquele grandão? Que vai lutar com você? Ele, o de joelho podre dele é o direito. Eu falei, mesmo? Então eu já entrava mesmo, já metia o pé no joelho dele. O cara, ai. Por quê? Era o ponto fraco dele. O cara já tinha consertado o joelho, já tinha feito fisioterapia, já estava ótimo, mas ele tinha medo que alguém tocasse naquele joelho dele. E eu não contava para ninguém meus pontos fracos. O teu inimigo te conhece, o teu inimigo sabe quais são os seus pontos fracos. Quando aquele administrador lá de Senaqueribe, lá, o enviado de Senaqueribe, chega e começa a fazer ameaças ao povo. São 2 capítulos de conversa. Ameaça. Não teve flecha, não teve lança, não teve nada. O inimigo te conhece muito bem, seus medos. E deixa eu falar uma coisa para você. Aí você fala assim, por quê? Assim, palavras machucam mais, muitas vezes, do que espadas. Palavras machucam muito mais. Não precisa de flecha, não precisa de lança, não precisa de guerra, não precisa. Palavras machucam. Estavam em guerra, mas não deram um tiro. Só palavras. Sabe por quê? Toma cuidado com os discursos. Toma cuidado com as palavras. Porque de trás de determinados discursos tem um objetivo, tem um alvo. Às vezes, sutilmente, nos desafios que nós temos, palavras estão colocadas. Mas será que você vai fazer? Você consegue? Mas será que você vai conseguir? Palavras que colocam em dúvida a sua pessoa, a sua capacidade. Então nós temos 2 capítulos aqui que o tempo todo é só palavra para cá, palavra para lá, palavra para cá, palavra para lá. Por quê? Porque é dessa forma que se ganha a guerra. Palavras. Traumas. Guerra de palavras. Palavras são espadas, muitas vezes afiadíssimas, enfiadas em nosso coração e nos ferem a vida toda. Tem gente que está paralisado porque ouviu um discurso e esse discurso fez mal. Fez mal. O discurso fez mal. E aí ela leva para o resto da vida essa história. Cuidado. Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Eu aprendi na minha vida que você não deve ouvir todo mundo. Às vezes o cara... Eu me lembro que eu decidi que meu nome é Francisco, o apelido da vida inteira foi Chicão. Vida inteira. Aí um dia eu me aborreci e falei, a partir de hoje meu nome é Francisco. Aí o pessoal, Chicão! Ô, Chicão! Ô, Chicão! Tá surdo, rapaz? Aí o cara, Francisco. Ah, sim, você me chamou? Depois de 2 ou 3, o cara aprendeu. Meu nome agora é Francisco. Mas por quê? Porque eu não vou escutar. Eu não vou escutar aquele que me desagrada. Eu não vou escutar, não quero. Decidi ouvir a Deus. Meus ouvidos foram feitos para ouvir a palavra de Deus e não palavras de outros. Ouvir a voz de Deus, ela vai de encontro a cumprir o meu propósito. Aqui, olha só, aqui no capítulo 36 e 37, tem assim, o comandante de Senaqueribe fala com o povo.
fala com os secretários, já mostrou ali, os secretários de Ezequias, o rei. Depois aí Ezequias vai e fala com o profeta. Depois Deus fala com Isaías, que fala com Ezequias. Depois Senaqueribe, o rei, que não pôde estar lá, manda uma carta para Ezequias. Ezequias pega a carta, vai para o templo e fala com Deus: olha o que escreveram aqui do Senhor. Falaram mal do Senhor. Depois, então, Deus fala com Isaías, o profeta. Isaías fala com Ezequias. E o milagre acontece. Preste atenção, você tem que estar esperto para saber quem é que fala. Quem é que está falando. Você tem que estar muito, mas muito atento para saber quem é que está falando na sua vida. Quais são as palavras que são ditas? Quem é que fala? Ele está usando o quê? Depois, o que ele está falando? O que ele está falando me leva para longe ou para perto de Deus? O que ele está falando me fere ou não? O que ele fala? Então, quem fala, o que ele fala, por que fala? E quando ele fala, porque fala o que fala, a ideia dele é que todo mundo entenda o que ele está falando. É o caso aqui do nosso comandante. Porque falou em hebraico. Mas o que ele falou? Ameaças. O tempo todo ameaça. Ameaça, 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 ameaça. Olha só, escuta só. Eu me lembro que quando nós começamos a igreja lá na casa do Bispo Wellington, né? Nós começamos lá no Atlântico Sul, né? E de lá nós fomos para o hotel Praia Linda, né? E fomos lá alugar. Alguém falou assim, eles alugam para a igreja, é horário e tal. Aí eu fui lá, né? O cara é um senhor, assim, me atendeu muito bem, não sei o quê. Ele falou assim, vocês precisam de alguma coisa? A gente não tem nada, a gente é um grupo pequeno, 15 pessoas mais ou menos. Vocês precisam de microfone, púlpito, bateria? Eu falei, não, porque tem aqui, as igrejas já tiveram aqui, deixaram tudo aqui, tem púlpito, tem som, tem caixa de som, tem microfone, tem bateria, tem não sei o quê. As igrejas passam aqui, nenhuma vinga. Eu olhei para o Wellington. Ele falou assim, aqui na Barra de Tijuca é difícil, né? Isso aqui não é Campo Grande, não. Isso aqui é Barra de Tijuca. Aí eu olhei para o Hélio e falei assim, bom, então nós vamos ser o primeiro a vingar, meu irmão. Então, olha nós aqui. Então, que voz que você ouve? A voz não pode abater você, muito pelo contrário, tem que te levantar. Amém. Olha só, é hora de ouvir outras vozes. Olha só que coisa interessante, eu vou ler rapidinho para vocês. Olha só, o comandante de Senaqueribe, falando, se pôs em pé, em alta voz, falando em judaico. Olha o sem vergonha. Para todo mundo entender, olha aqui. E disse, ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Então veja só, preste atenção. Ele chega lá e fala assim, eu estou falando pelo rei da Síria. Da Assíria. Eu estou falando pelo rei da Síria. Não é qualquer um, não. É o rei mais poderoso do momento. É o cara que tem mais armas. É o cara que tem mais exército. A Síria, se você estudar a história, você vai descobrir que a Síria tinha máquinas de guerra. Eles tinham máquinas de guerra. Eles tinham coisas para derrubar muros. Eles eram poderosíssimos. Então ele diz assim, eu estou falando pelo rei da Síria. Tá legal? Tá. Olha só quem está falando. Aí ele fala assim, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ou seja, ele está quebrando a nossa fé. Quando alguém te fala assim, mas você crê? Você é cristão? Você lê a Bíblia?
Para quê? Né? Uma vez eu visitei uma grande amiga minha, conheci o marido dela, um cara muito simpático, conversamos horas e horas e horas. No final, ele falou assim para a esposa dele: que pena, né? Ele é cristão. Que pena. Pô, que pena. Então, você vai ouvir essa voz? Você vai ouvir essa voz. Aqui ele está dizendo assim: você está pensando o quê, rapaz? Eu sou da Síria. Senaqueribe. Poderoso, meu irmão. É bomba. O meu negócio é bomba. Você está pensando o quê? Você está pensando em Ezequias, esse negócio de Deus de vocês? Aí ele fala assim: não deis ouvido a Ezequias, porque ele diz, assim diz o rei da Síria. Só falava assim: eu estou falando em nome do rei da Síria. Fazei as pazes comigo, vinde para mim e comei, cada um a sua própria vide, da sua própria figueira, bebei cada um a água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra, para uma outra terra, como a vossa terra, que vai ter... O que a Síria fazia? A Síria pegava um povo que estava aqui, tirava metade do povo, os homens, levava os homens para outro lugar, para eles estarem com outras mulheres, fazerem famílias com outras mulheres. As mulheres aqui recebiam homens de outros lugares. Por quê? Porque dessa forma ele quebrava a cultura. Ele quebrava a cultura. Era um outro povo. Por isso que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Por quê? Porque eles tinham sido misturados com os assírios. E discurso, hein? Não vos engane, Ezequias, dizendo que Deus vai te livrar. Por acaso, as outras nações que nós conquistamos também tinham deuses. E não aconteceu nada. Nós quebramos todo mundo. Você acha que o país tal que tinha Deus, país tal tinha Deus, país tal. Eles, o que aconteceu com eles? Foram exterminados. E você acha que o seu Deus vai fazer alguma coisa? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Agora, olha só, quem é que você está ouvindo? Agora, olha só, o verso de número 21. Diz assim, Isaías 36, verso 21. Diz assim, 36, verso 21. Está assim: eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não responda, não lhe respondereis. Por quê? O povo fez uma coisa errada. O que o povo fez de errado? Foram todos para o muro. Ouviu o quê? A voz do inimigo. Erro. Você não tem que ver o inimigo, não. Mas eles foram. Então Ezequias falou: vocês não vão responder nada. Deixa ele falar, entendeu? E não responde nada. Eles obedeceram. Pelo menos isso. Eles estavam ali para minar. Vocês estão entendendo que hoje a gente vive uma guerra de narrativas em tudo? Tudo que você vai fazer tem narrativa. Tudo. A economia, os costumes, o casamento, tudo é narrativa. Pá. Qual foi a intenção desse comandante? Qual foi a intenção dele? A primeira intenção foi quebrar a confiança interna e externa do povo. Assim, gente, olha só, presta atenção. Vocês são desse tamanho, meu irmão. Vocês são um povoadozinho, perto da gente. Olha só. Aí o comandante do Senaqueribe falou assim: se você me der 2.000 soldados, eu dou para você 2.000 cavalos. O que isso quer dizer? Ezequias não tinha exército. Ele está dizendo assim: deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem exército, cara. Para de bobagem. Abre esse portão. Se entrega logo. Quem é você para se levantar contra Senaqueribe?
Eu estou falando isso porque nós vivemos desafios assim também. Somos pequenos diante de grandes desafios. Os desafios que eu tenho, que Deus vai responder ainda esse ano, em nome de Jesus, já começou a responder, são grandes desafios. Eu me sinto pequeno, pequenininho. Mas e daí? Se você tiver 2.000 soldados, eu te dou 2.000 cavalos. Pronto, acabou. Você não tem exército. Você não tem exército. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade humana. E deixa eu te falar, Ezequias, você anda falando para todo mundo aí que o Egito vai te ajudar. O Egito vai te ajudar nada, meu irmão. Fica certo que o Egito não vai te ajudar nada. Realmente o Egito só prometia e não cumpria. Eu vou lá, vou te ajudar em nada. E cá, vocês estão se debruçando, se escorando em cima de coisas que vão machucar vocês. Sabe, vocês vão se ferir, não tem como. Se entrega logo, abre o portão. Porque a Síria era assim, eu já falei aqui. A Síria é assim, abre o portão. Se o pessoal abriu, tudo bem, tal, fica bom, troca o governo ali, daqui a um tempo vai um povo para lá, vem um povo para cá, é a moda, como eles operam. Se eles não abrissem o portão, eles entravam e matavam todo mundo. Eles matavam as mulheres grávidas na espada. Eles trucidavam crianças, era um horror, era um terror. Isso eles criaram um pavor. Então todo mundo fala, a Síria está chegando, a Síria está chegando. O rei da Síria está chegando, o Senaqueribe está chegando. Então criaram um terror. Então quando ele começa a discursar na beira do muro lá de Jerusalém, ele quer quebrar a confiança do povo em Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir responder. O que esse comandante de Senaqueribe estava falando era verdade? Eles tinham exército? Eles tinham como resistir um exército da Síria? O Egito ia ajudar? Ele estava falando a verdade, sim ou não? Estava falando a verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Obrigado. Eles estavam falando a verdade. Mas deixa eu falar para você. A verdade, eu já preguei sobre isso, a verdade e realidade, né? Realidade e verdade. Realidade. Eles estavam falando a realidade, a verdade não. Realidade. Qual é a realidade? A Síria são fortes, são poderosos, são homens, é um exército poderosíssimo. É a realidade. Agora, qual é a verdade? Esse povo aqui tem Deus. Esse Ezequias aqui abraçou Deus. Tem pouco tempo, mas abraçou Deus. E não vai arredar um pé. Realidade, verdade. Davi era baixinho? Davi usava alguma arma, uma flecha secreta, alguma coisa para derrubar Golias? Não. Verdade? Realidade? Realidade, Davi ia ser massacrado por Golias, sim ou não? Sim. Realidade. Mas qual foi a verdade? Ele já tinha matado o urso, o leão. Ele era poderoso. Ele falava assim, o meu Deus vai matar esse incircunciso. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel, que vai matar esse incircunciso. Deixa eu falar uma coisa para você, dicas do pastor. Nem toda a verdade sobre você é completa, é total. Porque eu posso chegar para você e te dizer uma verdade. Você fala, é verdade, está certo. Mas você tem um lado da sua vida que está pronto para enfrentar o desafio. Entendeu? De repente, você é ruim de finanças. Você pode ser bom de venda. De repente, você não é bom de escrever, mas você é bom de falar. De repente, você não é bom isso, você é bom aquilo. Alguma coisa... Deus te deu capacidade para vencer grandes inimigos. O problema é que quando a gente escuta a verdade do outro, isso incapacita a gente. Entendeu?
Você entendeu? O problema é assim, o comandante de Senaqueribe falou a verdade? Falou, mas não falou toda a verdade. Ele esqueceu de dizer que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Ele esqueceu de dizer que aquele povo tinha encontrado com Deus. Ele esqueceu de dizer que Deus tinha um profeta ali chamado Isaías. Ele esqueceu de dizer que aquele povo não ia aceitar a escravidão de jeito nenhum. Que Deus ia fazer um milagre, qualquer milagre, mas ia fazer milagre naqueles dias. E pronto, acabou. Ele esqueceu de dizer isso. Então não aceita a verdade. Não aceita a verdade que é colocada para você como sendo a verdade completa. Não aceita. Você precisa dizer assim, Senhor, tudo bem, eu sou baixinho, não posso nem botar uma armadura, nem pegar uma espada, mas eu vou derrubar Golias. Eu vou derrubar Golias. Por quê? Porque o meu Deus é poderoso para isso. Para terminar, olha só, o que o comandante de Senaqueribe está fazendo? Está destruindo a sua fé. A Bíblia tem um versículo que diz assim, seus ouvidos foram feitos para ouvir a palavra do Senhor. Só que esse feito é como se fosse perfurado. É como se a sua cabeça fosse uma pedra e que fosse esculpido um ouvido. Esse ouvido aqui só ouve a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você escutar uma palavra, porque quando você escuta uma palavra, seu coração se enche de fé. Aquele homem estava fazendo o quê? Estava quebrando a fé do povo. Quem é que vocês pensam que são? Eu estou falando em nome do Senaqueribe, rapaz. É muita arma, meu irmão. Você não tem nem cavaleiro, soldado. Como é que você vai... Ele estava querendo quebrar a fé, destruir a confiança em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia você escuta rádio, televisão, cinema, tudo é para destruir a tua fé. Tudo para destruir a sua fé. É tudo para dizer assim, calma. Tem uma coisa aqui melhor para você. Não, calma. Eu sei, não, eu sei, legal. Não, Jesus te ama, eu sei. Mas tem um negócio aqui legal para você. Satanás fez isso com Jesus. Falou, não. Mas sobe no pináculo do templo. Se joga lá de cima. Se os anjos não vão te pegar. Fala assim, a verdade sobre minha vida é que eu sou filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e ninguém pode roubar isso de mim. Posso dar mais uma dica aqui? Posso? Pode? Olha só. O encardido é fogo na roupa. Olha só. Verso 16. Não deis ouvido a Ezequias, 36, 16. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, vinho, pão, vinhas. Deixa eu falar uma coisa para você. O que sempre acontece é quando nós enfrentamos um problema, o problema semeia o caos na nossa vida, semeia o medo na nossa vida. Não, você não vai conseguir, não tem jeito. Não é bem assim, é assado. Sempre tem um caos e sempre tem uma promessa. Vou repetir. Sempre tem o caos, tem o medo e sempre tem a promessa. Porque aqui ele fala o seguinte, não te preocupa não, hein? Nós vamos destruir vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra. Está pensando que Ezequias, está pensando o quê? Mas, se vocês concordarem, eu tenho um negócio legal para vocês. Vocês vão ter tudo que vocês têm aqui, vocês vão ter lá também. Tem promessa. Então, toda vez que você é desafiado, o medo sobre você, daqui a pouco vem uma promessa. Mas se você, então... Vivemos hoje uma guerra na mente através de mensagens. Primeiro vem o caos, primeiro vem o medo, depois vem a promessa. A promessa é: comerão e beberão e terão prosperidade.
comerão, beberão, terão prosperidade. Por quê? Promessa. Sempre tem. Olha só, cuidado, vai que, olha, mas se você não fizer isso, então você vai ganhar isso aqui. Satanás fez isso nas 3 tentações com Jesus. 3 tentações com Jesus. Tinha uma promessa. Você me adorar, se você me adorar. Pode vir a equipe de música, a gente vai orar agora. Efésios 4, 14 e 15. A minha pergunta é, que vozes você ouve? Que vozes você ouve? É a minha pergunta. Que vozes você ouve? É a minha pergunta. Efésios 4, 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe o que é isso? É verdade. Muitas vezes nós somos assim. Nós escutamos uma coisa e, então é por aqui. Eu não vou fazer assim. Não, é por aqui. Aí escutamos outra. Não, é por aqui. Nós somos muitas vezes, desistimos muitas vezes dos nossos alvos, dos nossos objetivos, da nossa fé. Por que tanta gente fraqueja na fé? Por quê? Porque escuta uma coisa aqui, depois escuta outra coisa ali. Então ele fala assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então isso é uma verdade. Verso 15, por favor. Os pastores podiam vir, por favor. Mas seguindo a verdade em amor. Repete comigo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo Jesus. Então fala assim, verdade, amor, crescimento. No verso anterior, falou a verdade, olha, não seja menino, que vai para lá e para cá, conforme o vento dá, não seja menino. Mas para isso não acontecer, você tem que seguir a verdade, seguir a palavra, seguir a vontade de Deus, seguir o projeto de Deus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos passar a vida inteira escutando vozes. E Deus não quer que você escute vozes, Deus quer que você escute a palavra dele, o sim dele. Ele quer que você escute o sim dele, o dele, a palavra dele. Mas, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, o que vem então depois? O que vem depois? Crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Aqui está o meu envelope. E o meu envelope tem, eu já estava até botando ali agora no WhatsApp, todos os meus alvos, todas as minhas causas impossíveis. Amém? Tem gente aqui na igreja que não conseguiu colocar dentro do envelope. Trouxeram no pendrive tanta causa impossível que botou no pendrive, entendeu? Aí fica mais, pode botar no bolso, um chaveirinho, entendeu? Meu coube, tá gordinho aqui o envelope, mas coube. E eu coloquei no WhatsApp. Sabe para quê? Porque eu vou botar no meu relógio. Todo dia, meio-dia, eu vou tocar o alarme e eu vou orar pelas minhas causas impossíveis e pelas suas também. Coloque então
para despertar o relógio de vocês, meio-dia, todo dia. Meio-dia. Para quê? Para você pegar, então aí você vê as suas causas impossíveis e você ora, e ora pela da igreja também. Amém? Amém? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero ser menino lançado de um lugar para o outro pelo vento. Eu quero seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Traz seu envelope, e nós vamos orar, dizer assim: Senhor, seja... Vou cair daqui. Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Senhor, seja feito conforme a tua... Pode vir. Se você não tem envelope, pede depois que nós te damos um envelope. Vem, domingo, traga o envelope. Domingo só temos culto à noite no domingo. Espera aí, depois que você orar aqui, você vai pegar um pedaço de pão. Esse pão é o pão quente que é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. É pão quente. Pode parecer que eu não esteja bem, tentando caminhar onde eu consigo ver. Pode parecer que tudo ande mal, mas vejo pela fé o que Deus preparou. Ele quer que eu seja forte. Oh Deus, quero ouvir sua voz, Senhor. Teu coração, sua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Um caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Esquece de pegar o pão. O pão significa a palavra que você precisa para caminhar. Bem-vinda, sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Um caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Vem aqui na frente. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus... Declare! Eu vou crer, vou confiar que o melhor
instante. Estou pronto. Estamos todos prontos, Senhor. O que meu Deus vai fazer, vai mudar. Aleluia. Caminhar de glória em glória. O bispo mandou a gente parar na hora. Glória a Deus. Você pode dar sua melhor salva de palmas. Aleluia, aleluia. Estou pronto para receber. Aleluia, aleluia. Posso orar por você? Amém. Coloca a mão nos teus ouvidos assim, ó. Não tapa muito não, senão você não me ouve. Mas coloca a mão assim no seu ouvido, que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, coloca filtros espirituais nos nossos ouvidos. Coloca filtros espirituais para nós ouvirmos a voz do bom pastor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda seta, toda flecha, tudo que tem penetrado na nossa mente. Coloca a mão agora na sua cabeça. Oh Deus, tira da nossa mente agora toda seta, toda flecha, tudo que tem colocado sobre nós, palavra de desânimo, palavra de desgraça, palavra de maldição. Nós agora rejeitamos todas essas palavras, em nome de Jesus. Fala amém. Fala, eu rejeito toda seta, toda palavra de maldição sobre a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, vem colocar sobre nós agora o capacete da salvação. Derrama sobre a nossa cabeça o óleo da unção. Traz revelação, entendimento da Tua palavra, entendimento das promessas. Oh Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para as Tuas promessas. Que a nossa mente tenha entendimento da dimensão para o lugar que Tu queres nos levar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca esse filtro, Senhor, nos nossos ouvidos, o capacete na nossa cabeça, Senhor, para que nós possamos ser uma geração que fala a Tua palavra, que profere o que Tu queres, que temos unção e promessas, em nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo, aleluia. Amém, 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 amém. Quando eu disser aquele que pede, se grita, recebe, tá? Depois, como é que é, Sandra? Aquele que ama, traz mais um, né? A gente vai aumentando a rabiola aí, vai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, essa igreja ora pela sua família, essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Aquele que pede, aquele que pede, aquele que pede, aquele que ama, traz mais um. Deus te abençoe, eu te abençoe. Nós vamos ter culto domingo só à noite. Horário normal, 19 horas, tá bom? Feliz Natal! Deus te abençoe!